Bom dia, galerinha do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início ao capítulo 7, começando por gramática, certo? E falando um pouco sobre frase, oração e período. Vamos lá então? Na verdade, o que faremos na aula de hoje é relembrar alguns conceitos já vistos no ano passado, mas que se faz necessário retornar esse ano. O primeiro conceito, então, é sobre frase, que nada mais é do que uma palavrinha ou um conjunto de palavras organizadas e com sentido dentro de um contexto. Lembram-se, há dois tipos de frases. A frase nominal, que é aquela em que não aparece verbo, não há verbo nela. E a frase verbal, como o próprio nome já diz, é aquela em que nós temos um verbo. E a frase verbal, ela também pode ser chamada de oração. Nós vimos também o conceito de período, o qual podemos entender como uma frase construída em torno de um ou mais verbos. Temos então dois tipos de período. O período pode ser simples, quando aparece nele só um verbo, portanto, só uma oração. Observem o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu escrevi um poema. Dentro dessa oração, dentro desse período, nós temos aí apenas um verbo. Portanto, nós o classificamos como período simples. Temos também o período composto, que é quando nós temos dentro do período dois ou mais verbos, duas ou mais orações. O exemplo trazido aqui para vocês. Eu fiz a tarefa e estudei para a prova. Temos aí dois verbos, fiz e estudei. Portanto, nós temos um período composto. É importante vocês lembrarem também aqui que nós contamos a quantidade de orações dentro de um período pela quantidade de verbos que aparecem nesse período. Então, sempre vai ser a mesma coisa. A quantidade de verbos é a quantidade de orações dentro do período. E é por meio disso que nós o classificamos, então, em simples ou em composto. É importante nós lembrarmos aqui também a questão da locução verbal, em que temos dois verbos juntos, mas que equivalem a um único verbo. Então, ele é contado como sendo uma única oração. A gente não conta cada verbo de uma locução verbal como sendo uma oração. A gente conta os dois verbos como uma única oração, um único verbo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês também, olhem só. Nas locuções verbais devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares e o verbo principal sempre indica a forma nominal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E a gente sempre consegue trocar na locução verbal, a gente sempre consegue trocar a locução por um único verbo. Então, exemplo colocado para vocês: eles vão estudar para a prova, eles estudarão para a prova. Então, trocamos vão estudar por estudarão. Fechado? Observar também que sempre a frase deve ter início com letra maiúscula e terminar com um ponto que determina a finalização da mesma. Então, trouxe aqui para vocês esses pontos. Nós temos o ponto final, usado para encerrar uma frase declarativa, o ponto de exclamação, usado para finalizar frases que exprimem emoções, surpresa, felicidade e assim por diante, o ponto de interrogação, usado para encerrar frases que expressam uma indagação, um questionamento, uma pergunta, e as reticências, que são usadas para encerrar frases indicando ideias inacabadas. Porém, tomem cuidado com as reticências. Nem sempre elas indicam, elas estão ali expressando o término de uma frase.
É importante também aqui vocês lembrarem que frase é uma coisa e parágrafo é outra. Nós temos parágrafos, por exemplo, um parágrafo ele pode abordar, ele pode abranger aí várias frases. Então, muito cuidado com essa informação. E deixo aqui para vocês agora os exercícios que deverão ser feitos no livro de vocês. Então, vocês deverão ler a tira da página 155 e resolver os exercícios 1 e 2 que estão na mesma página. Ler também a anedota da página 157. Aí, gente, o exercício ele não está escrito o que é para ser feito. O que eu quero que vocês façam então? Que vocês grifem os verbos em cada período e que classifiquem esses períodos em simples ou em composto. Façam também os exercícios das páginas 158 e 159. Porém, não precisa fazer a questão invertida. Combinado? Então, bons estudos, boa sorte, até já na live. Um beijo!